Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Porciúncula e esse é o canal Infinitas Leituras. Hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre o livro Astrofísica para Apressados, do Neil deGrasse Tyson. Esse livro aqui, ele é um livro um pouco diferente, né? É um livro muito mais científico do que os livros que eu costumo ler. O Tyson, ele é um astrofísico bem famoso. Ele apresenta aquele documentário chamado Cosmos, que tem na Netflix. Eu comprei esse livro aqui porque eu e meu namorado, a gente se interessa muito por essa temática, né, astrofísica. E porque a gente já acompanha o Tyson há algum tempo. Ele fala desses assuntos de um jeito muito simples, assim, muito fácil da gente entender, apesar da gente não saber nada de física. É sempre muito legal ver os vídeos dele e as explicações. Aí a gente achou que esse livro seria fácil, só que não é. Esse livro aqui, ele é Astrofísica para Apressados, só que como esse livro ele tá sendo vendido assim, né, nas livrarias, Astrofísica para Apressados, a gente pensou que seria Astrofísica para Leigos, né? Na verdade, eu já tinha visto na internet também que esse livro, ele era bem simples, assim, e qualquer um poderia ler. Só que a nossa surpresa foi que quando a gente começou a ler esse livro, não, ele não é fácil. Tem alguns capítulos aqui que, principalmente os primeiros, eles são bem complicados. Ele explica muitas coisas, só que ele explica de uma forma muito reduzida. Então, se tu já não tem um pouquinho de conhecimento sobre o que ele tá falando, fica totalmente perdido. Por exemplo, aqui no primeiro capítulo ele vai falando sobre a criação do universo desde o Big Bang. Só que aqui tem algumas partes que falam sobre... Ele fala sobre o fóton, sobre o bóson, sobre os leptons. Eu tive uma disciplina na faculdade sobre esse conteúdo aqui, então eu mais ou menos estava entendendo o que ele estava falando, só que ele não explica o que são cada uma dessas coisas. Então, se a pessoa não tem noção nenhuma, ela vai continuar sem noção nenhuma, ela não vai entender muito o que ele está falando. Até eu, que já tinha uma leve noção, fiquei meio perdida. Então, os primeiros capítulos, eles são assim, mas são assuntos muito interessantes para quem gosta, e principalmente quem tem um pouquinho de noção já sobre isso, é bem legal de ler. Uma das coisas que eu gostei na escrita do Tyson é que ele é bem humorado, assim, ele faz algumas piadas, conta algumas coisas engraçadas, então isso deixa o livro, que deveria ser um livro pesado, assim, e denso, deixa um livro um pouco mais divertido também. Ele vai falar sobre o que a gente está vendo no universo, as estrelas que a gente está vendo são coisas que aconteceram no passado, porque demora muito para essa luz chegar até nós, então ele vai explicar isso. Ele vai falar sobre a formação das galáxias, vai falar sobre a nossa galáxia e sobre as outras. Ele explica um pouquinho o que são supernovas, o que são buracos negros, como as estrelas se formam e como elas terminam, né, a sua vida, assim, o que elas se tornam depois de morrerem, entre aspas, né? Tem dois capítulos que quando eu olhei o índice, eu fiquei particularmente bem entusiasmada, que era o capítulo da matéria escura e o capítulo da energia escura. São coisas que os cientistas até hoje tentam explicar e conhecer bem, né? E uma coisa que eu sempre tive curiosidade, mas quando eu cheguei no capítulo da matéria escura e da energia escura, foi bem difícil de entender. Eu não entendi quase nada. Poucas coisas, na verdade, eu entendi, assim, e fiquei um pouco frustrada por não estar entendendo, porque eu achei que esse livro ia ser muito mais fácil, muito mais legal de ler, mas infelizmente não foi. Um outro capítulo que é bem interessante, principalmente pros jovens ou para quem está estudando química, é o capítulo número 7, que é o Cosmos na tabela. Então ele vai explicar a origem de alguns elementos da tabela periódica, vai explicar como esses elementos surgiram e aonde esses elementos têm em abundância e onde eles tinham em abundância mais no universo e como eles foram formados. Particularmente, os dois últimos capítulos foram os capítulos que eu mais gostei. Um deles se chama Exoplaneta Terra. O Tyson, ele fala um pouco como seria se os extraterrestres eles fossem evoluídos tecnologicamente como nós, ou mais do que nós, e se eles estivessem no planeta deles procurando vida em outros planetas, assim como a gente faz, observando o céu com telescópios e satélites, enfim. Então ele fala que características teriam na Terra sendo vista de fora. Por exemplo, emissão de ondas de rádio, emissão de micro-ondas aqui na Terra, porque quando a gente olha o espaço,
a gente consegue enxergar, através desses equipamentos modernos, emissões de onda. Às vezes a gente sabe que tem alguma coisa lá, mas a gente não consegue ver o contorno, não sabe que aquilo é um planeta, o que é aquilo. Mas através dessas ondas que são captadas, os cientistas eles inferem o que tem lá naquele lugar ou não. Então o Tyson conta um pouquinho como que a Terra seria vista dessa perspectiva de fora, de alguém vendo de fora. Então esse capítulo foi o que eu achei mais legal. E o último capítulo, né, que foi o que eu também gostei bastante, ele vai trazer várias reflexões, assim, reflexões dele como cientista, mostrando que como é fácil um cientista que estuda o universo, estuda astrofísica, como é fácil para esse cientista se perder de tudo o que está acontecendo aqui na Terra, por estar sempre pensando fora da Terra, sempre vendo o cosmos e como é grande isso, acaba às vezes esquecendo as coisas que estão passando aqui na Terra. Então ele faz essa reflexão e mostra pra gente a importância também de não pensar só fora e pensar aqui dentro, né? O que isso que eles estão pesquisando teria de importância para as coisas que estão ocorrendo aqui na Terra e para as pessoas que estão aqui na Terra. Por exemplo, ele fala assim, ó: quando paro para refletir sobre o nosso universo em expansão, com suas galáxias disparando para longe umas das outras, mergulhadas no tecido tetradimensional do espaço-tempo, sempre se esticando, às vezes me esqueço de que inúmeras pessoas caminham por esta terra sem comida ou abrigo e que as crianças estão desproporcionalmente representadas entre elas. Quando estudo os dados que confirmam a misteriosa presença de matéria escura e energia escura por todo o universo, às vezes me esqueço de que todos os dias, a cada rotação de 24 horas da Terra, pessoas matam e são mortas em nome da concepção que outra tem de Deus, e que algumas pessoas que não matam em nome de Deus, matam em nome das necessidades ou desejos de dogmas políticos. Esse livro aqui é um pouco complicado de ler, mas se tu gosta do assunto e já tem um pouquinho de conhecimento sobre esse assunto, assim, ele não é muito difícil, mas não se enganem, ele não é astrofísica para leigos, ele é astrofísica para apressados. Então, são pessoas que já têm um pouco de conhecimento sobre esse tema e querem saber de uma forma reduzida, então ele é bem legal. Eu achei assim, ó, os 2 últimos capítulos realmente poderiam ser chamados de astrofísica para leigos, porque ele fala com uma linguagem muito simples, ele explica de uma forma muito mais simples do que no começo. O começo ele é muito mais técnico, mas isso não invalida. Eu adorei ler esse livro aqui, na minha escala que vai de 0 a 5 estrelas, esse livro ganhou 3 estrelas porque ele é muito bom. E falando do livro em si, é maravilhoso. A editora é a Editora Planeta. Esse livro ele é capa dura, a capa é um pouco emborrachada e a parte de dentro é bem bonita. A folha de guarda também, não sei se vai aparecer, mas aqui é o cosmos, assim, né? Tem um céu com umas estrelas. E as folhas elas são amarelas, são bem grossas, então é bem confortável de ler. E a diagramação ela é muito boa, esse aqui é um livro rápido assim para se ler. Então eu quero muito ler esses outros livros que eu vi que ele tem, assim, e aí eu posso depois vir aqui fazer uma resenha pra vocês e falar se foi realmente mais fácil de entender do que esse ou não. Então se tu gostou de ter ouvido falar um pouquinho sobre esse livro, se tu já leu ele ou se tu já leu outros livros assim parecidos, deixa um comentário aqui pra mim, eu vou gostar de saber, me dá outras indicações. Se tu gostou do vídeo, curte aqui embaixo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Desejo a todos vocês infinitas leituras, muito obrigada por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.